A gente vai falar agora sobre um tema que é muito importante a gente sempre conversar, quanto mais se conversar sobre isso, melhor. A gente falou no começo do programa que o Brasil está enfrentando a epidemia de ansiedade, isso porque o país tem o maior número de pessoas ansiosas do mundo. Segundo a Organização Mundial de Saúde, cerca de 18,6 milhões de brasileiros, o que equivale a 9,3% da população, muita gente convive aí com o transtorno. Apesar disso, desse tanto de gente passando por isso, ainda existe um tabu em relação ao uso de medicamentos para se tratar a ansiedade. Para a gente conversar mais, entender um pouco mais sobre esse assunto, a gente está recebendo a psicóloga Clarice Mello, né, que está aqui pela segunda vez, já esteve aqui com a gente em outra oportunidade. Muito obrigada pelo convite. Tudo bom? Tudo bom, Chico. Seja bem-vinda aqui. A gente achou importante a gente falar sobre esse assunto, a gente está acompanhando na mídia. Foi um assunto que veio à tona, porque recentemente o cantor Safadão, né, anunciou que está dando um tempo na sua carreira, justamente por conta da ansiedade. E isso chama a atenção, né? As pessoas começam a conversar um pouco mais sobre esse assunto. O que eu falei é muito importante, né, para a gente desmistificar muita coisa. Eu começo perguntando assim, por que existe tanta gente ansiosa ultimamente? Tem alguma relação com esse período difícil que a gente passou recente, que foi o período da pandemia, doutora Clarice? Na verdade, Shirley, a ansiedade é uma reação emocional contra o medo que todos nós temos, é vital, inclusive faz parte das nossas próprias ações que nos fazem estar em estado de alerta. E aonde é que vem o problema da ansiedade? Quando você não consegue controlar. Posso até fazer aqui lhe dar um exemplo. Por exemplo, você está caminhando numa rua, está às 10h30 da noite, com o celular na mão, e aí vem um pensamento que te diz, cuidado, vão te assaltar, esconde esse celular. E ali você tem aquela ação de colocar o celular dentro da roupa. Contudo, pode ser que você volte para casa, porque o pensamento te diz assim, você vai ser assaltado, você não pode sair de casa, e a pessoa se congela, né, como diz a história, volta para casa e não sai mais. Da mesma forma, acontece em várias situações de vida. Às vezes você vai fazer uma prova, você fica tão ansioso, os pensamentos começam a te dizer que você não vai ser aprovado e você acaba desistindo de fazer a prova. Então, quando a ansiedade ela chega nesse nível, aí sim você tem que procurar ajuda. Então, quando te paralisa, né? Aí é sinal de alerta. Quando você não consegue mais fazer as coisas, atividades que são importantes para você, por medo, né? Aí você tem que realmente procurar uma ajuda profissional. Sim, e aí você tem que ficar vigilante, você tem que observar como é o seu comportamento. Porque a ansiedade, se a gente for dar uma olhada no DSM-5, ela está dividida em 9 tipos. Então, primeiramente, você já teria que se conhecer para poder, pelo menos, trazer algum norte, porque não é só a ansiedade. Nós temos a fobia social, a agorafobia, temos o transtorno do pânico, temos o transtorno obsessivo-compulsivo, temos o transtorno de ansiedade de separação, temos o de... Eita, agora são tantos. Vários tipos, né? Tem o TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada, que é o mais comum. Então, é bom sempre a gente identificar para realmente procurar o melhor tratamento. O do cantor, pelo que ele relatou, parecia ser o transtorno do pânico. É isso que a gente, às vezes, né, a pessoa acha o seguinte, não, ele é famoso, é bem-sucedido, né, tem uma vida financeira estável, ele não tem problema. A pessoa, às vezes, tende a pensar, assim, que existe essa relação, como de fato não existe. Qualquer pessoa está suscetível a ter um problema como esse, né, doutora Larissa? E o interessante, na própria reportagem dele, ele fala que lá atrás, há anos atrás, ele percebeu e não procurou ajuda, porque achava que sozinho conseguia. E aí onde está a questão dos transtornos psicológicos, que a gente acha que sozinho consegue. Só que eles vão consumindo. Ali ele deixou o tempo passar até o ponto dele não conseguir mais, né? Dele paralisar, como a gente colocou. E existe também métodos que a gente se utiliza que muitas vezes a gente acha que é o certo e na verdade faz complicar. Que seria aqueles comportamentos de segurança ou de esquiva. De segurança, como é que seria? Eu, por exemplo, deixei a porta aberta e aí eu ficar sempre lembrando que a porta
não fechei a porta, aí volta, não, eu acho que ela está aberta ainda, e volta lá. Então, aquilo ali é um comportamento de segurança. Ao contrário do que a gente pensa, isso faz aumentar a ansiedade. E o outro comportamento é o comportamento de esquiva, é a gente fugir da ansiedade, que foi o que ele fez. E aí, com o tempo, isso faz aumentar, faz piorar. Tentou mascarar, né? Mas aí ela foi crescendo. Exato. Agora, doutora Larissa, a gente vê cada vez mais comum pessoas mais novas, jovens, adolescentes e até crianças, né? Passando por crises de ansiedade. O que está acontecendo? Será que esse excesso de informação, que a gente sabe que o advento das redes sociais também trouxe muito bombardeio de informações, né, que muitas vezes não são realmente para aquela faixa etária e eles acabam consumindo. Então, essa sociedade que se criou, né, ela pode estar contribuindo para que casos aconteçam cada vez mais cedo? O que acontece, inclusive, no próprio número, né, como você mesmo colocou, que nós estamos no ranking aí do país que tem mais pessoas ansiosas. E dentro dessa porcentagem, 31,6% é só de adolescentes jovens, né, de 18 a 24 anos. Com certeza tem a ver realmente com esse excesso de informações. E também com a própria fase de vida, é uma fase de decisões, é uma fase que você está tendo que fazer escolhas. Então, realmente gera mais ansiedade. Com relação à própria pandemia, houve um aumento significativo. Dentro desse número que nós temos, foram 25% a mais pós-pandemia. E isso afetou todas as faixas etárias. Mas, realmente, a que mais atingiu foi essa faixa etária. E se imaginava-se até que fosse a fase adulta, porque exatamente muitas pessoas perderam o emprego ou ficaram em casa paradas. Mas, na verdade, acabou atingindo os jovens, né? Exatamente por conta até do o que fazer agora. Porque a ansiedade é isso, é a preocupação para o futuro. O que fazer agora? Estou aqui ocioso. E tem muita questão também que acabou sendo causada pelas redes sociais, da comparação. Claro que todo mundo só expõe ali, né, o que tem de melhor, as coisas que dão certo. E muita gente se compara, acha a vida dele tá boa, né? A minha, o que fazer para ser igual, né? Então, isso também vai aumentando essa sensação na gente. Gera uma ansiedade, não tem como. Tá certo. Então, para finalizar, eu queria que você explicasse assim, o que fazer, qual é o sinal de alerta, né? E por que existe tanto ainda esse tabu em relação aos medicamentos. Porque a gente, quando gripa, a gente toma um remédio para gripe, né? A gente, quando está com febre, a gente toma um remédio para baixar a febre. Então, existem medicamentos. Por que as pessoas, assim, é uma doença também, um problema também, né? Por que as pessoas relutam tanto, né, em procurar ajuda e sim ser medicada para a ansiedade, já que existem medicamentos disponíveis? Na verdade, o melhor para a ansiedade é atividade física, é você atrelar mente e corpo. Existe até umas técnicas de atenção plena, é você observar, parar para observar o que você está fazendo e não ficar observando pensamentos ansiosos, pensamentos que já estão colocando o que você vai fazer no futuro, te trazendo um certo medo, uma certa angústia, mas olhar para o aqui e agora. Isso, inclusive, a gente faz em terapia. Também a questão de você estar descrevendo suas atividades diárias, isso é muito importante. Você se socializar, porque a fobia social, por exemplo, é exatamente um medo do contato. A ansiedade de separação, que acontece muito com crianças e adolescentes, é o medo de ficar longe do pai e da mãe. Então, é muito importante que haja essa maior socialização. Fazer uma higiene do sono, isso também é muito importante, a questão do sono. E ficar sempre atento a si mesmo. Se eu estou precisando, por que não procurar ajuda? Certo. E dependendo do nível, pode sim pensar na medicação, que é exatamente o trabalho do psicólogo com o psiquiatra. Certo. Porque às vezes a ansiedade, só com essas atividades que eu coloquei, muitas vezes não vai resolver, porque ela já está no nível extremo. No caso do cantor, ele já chegou ao limite dele e está sendo medicado. E lembrar também que essa medicação ela tem que ter um acompanhamento, porque muitas vezes alivia uma certa dor naquele momento. Mas depois... Tá certo, doutora. E como você falou, procurar sempre a ajuda do profissional. Muito obrigada pela sua participação aqui. Obrigada. Como eu falei, eu acho que a gente quebra tabu conversando sobre o assunto, né? Sim. Obrigada. Volte sempre aqui ao nosso Tem de Tudo. Tá.